Boa tarde para quem for boa tarde. Bom dia para quem for bom dia e boa noite para quem for boa noite. Eu sou Antônio Carlos Patrício, sou professor de filosofia e sou presidente da AMESPB, que é a Associação dos Mutuários e Moradores do Estado da Paraíba. Eu quero aqui apresentar para vocês um método de formação a questão sobre a nosso curso de filosofia política e também de direito imobiliário. Essa parte da filosofia ficou sob a minha responsabilidade, né? E aí eu vou traçar um pouco para vocês também a questão do estatuto, fazermos assim um estudo sobre ele, para você ter a noção clara do significado dele para uma associação. Em primeiro lugar, você já olha aqui um pouco desta questão da nossa preocupação do que seja a natureza de uma personalidade jurídica. Personalidade diz respeito a uma pessoa. Pessoa aqui é o mesmo que associação. Então, isto é a pessoa ou a personalidade jurídica na qual nós estamos tratando neste exato momento. Toda personalidade jurídica, toda pessoa jurídica, toda associação, ela tem uma espécie de identidade. É aqui onde você vai descobrir, de certo modo, dentro desta parte da natureza, quais são as finalidades e o porquê da existência desta associação. É importante que se diga isso para se tornar bem claro para todos nós. Lembremos aqui como se fosse um método. O que para o que, em que finalidade ela tem, para que e como isso se organiza. Certo? Em parte, no primeiro capítulo, vai tratar exatamente do que é. O próprio nome da associação, né? Isso vale também para Amoras, que nós estamos também relacionados, e outras entidades que possuem esta identificação aqui. Digamos que a Associação de Mutuários e o que mais? E moradores tanto para o estado da Paraíba, no caso da AMESPB, como também no caso da Amoras, do pessoal lá do Alto da Serra. Nós temos já o perfil desta entidade. Significa dizer que esta pessoa jurídica é para mutuários, certo? Mutuários e para moradores.
Mutuários é toda aquela pessoa que, de certo modo, possui um contrato imobiliário. Em outras palavras, que possui um contrato com um ente financeiro, com uma instituição financeira. Aí inclui aqueles que têm casas financiadas, dado início por um contrato por uma construtora, e essa construtora aprovou, certo? Através de alguma espécie de venda, e o banco aprovou a sua renda, e por causa disso você assumiu um financiamento da casa própria. É também chamado de habitação, certo? Isso é um termo técnico. Então, mutuário não tem nada a ver com casas de caixão para defunto, não. Mutuários são aqueles que têm contrato de casa própria ou da habitação através de uma instituição financeira, certo? Moradores é um pouco diferente a noção que se dá para moradores. Aqui é qualquer morador ou qualquer pessoa que mora, seja em uma cidade, e seja num bairro, seja num estado, certo? Aí nós iremos ver a área de abrangência desta associação, né? Digamos, se ela só atinge o bairro tal ou um determinado condomínio, ou a associação, no caso, só atinge um determinado território, seja ele nacional, seja ele estadual, seja ele municipal, ou até uma localização que se configure este tipo de organização. Então, para a gente entender o que é uma associação, certo? É uma associação de mutuários e moradores. Então, professor Antônio, o que é que significa isso? Significa dizer que ela possui duas naturalidades, duas razões, duas naturezas, numa só. Ela possui a questão dos mutuários, ela vai lutar pelos interesses, pelos direitos, né? E ela vai lutar pela questão dos moradores. Mutuários é um termo muito restrito, certo? Porque tudo que diz respeito ao contrato da instituição que uma pessoa realizou. Moradores tem sentido amplo, certo? Então tem um sentido de morar, é o morador. Então aqui, no caso, o morador de qualquer espaço e de qualquer lugar. Como a gente trata da MESPB, que é uma associação a nível do estado da Paraíba, a MESPB, nós temos aqui, que é um mal que é feio mesmo. Nós temos aqui, então, uma associação de Paraíba, que é a sua área de abrangência, certo? E aqui estão as duas naturezas, os dois sentidos, o que ela é, a sua identidade. Dois N's aqui poderia, assim, e aqui representa as questões voltadas a mutuários e as questões voltadas para a moradia de uma forma geral, entendeu? Então, aqui nesse caso, o estatuto desta associação
vai comportar essas duas naturezas, essas duas categorias praticamente de identidades. Ele vai se identificar aqui com a luta ou a causa dos mutuários e também com a causa dos moradores. Então, quem deve participar desta associação? É aquele que tem contrato na Caixa Econômica Federal, ou no Banco do Brasil, ou em outro banco, ou em outra instituição financeira. É chamado de mutuários. E aquele, no caso da MESPB, são os mutuários que moram no estado da Paraíba. E no caso dos moradores, é aquele que mora no estado da Paraíba. Então esta associação abrange a atuação nestas duas causas, e estas duas causas é que contempla em seus objetivos. Aí nós iremos entrar naquele debate do que, para que serve essa associação, entendeu? Para que serve? Para a causa dos mutuários, o que é que ela vai defender com relação aos mutuários, e o que ela irá defender com relação aos moradores. Então, quando criamos um estatuto, a primeira coisa é o que é a associação e para o que finalidade ela terá e em que territorialidade ela vai atuar. Né? Essas questões são imensamente importantes para dentro do estatuto, claro, respeitando as questões da lei, que é importante que antes de se formular um estatuto, nós precisamos ver que existe uma lei que regula a criação de uma entidade, de uma associação. A principal lei é, sem dúvida, o Código Civil Brasileiro. Eu não recordo o número da lei aqui, mas depois eu retornarei com este assunto sobre o Código Civil Brasileiro, e aí a gente dá um remate nessa questão do Código Civil Brasileiro. Se eu não me engano, é do ano 2010, nesse novo código, e a partir desse Código Civil Brasileiro é que nós temos, então, a mudança na parte dos estatutos das associações civis, que no caso é uma associação civil, e ela não tem fins lucrativos, ela não é um comércio, ela não é um supermercado, né? É importante que na identidade já se identifique exatamente o que é, certo? Qual é a identidade? Ela não tem outra finalidade a não ser defender a causa dos mutuários e defender a causa dos moradores, certo? Esse é o primeiro vídeo principal que a gente tem assim que entender. Ela serve de forma que a própria natureza da personalidade jurídica já informa, e pode ela conter duas em uma, desde que uma contemple a outra, tem um certo sentido com relação à outra, certo? Então, explicada essa parte, nós iremos aqui definir algumas coisas, alguns pontos importantes. Vou apagar aqui. Primeiro,
Quando nós determinamos uma questão de estatuto, certo? E quando vemos assim que muitas associações, elas utilizam alguns termos, por exemplo, sem fins lucrativos. Toda a associação civil, ela não tem fins lucrativos ou não possui finalidades econômicas, ou outro termo que se usa, com finalidades não econômicas. É um outro termo que nós utilizamos para definir claramente uma associação. Então, tudo que ela fizer, ela não é um comércio, lembrando, e os principais autores dessa associação não podem lucrar com ela, certo? Mesmo que ela seja, por exemplo, uma ONG que faça um trabalho de assistencial, beneficente, né? Aqueles que estão organizando a ONG, eles não têm uma finalidade lucrativa. A finalidade lucrativa é bem outra, né? O sentido financeiro é outro. A gente vai discutir isso quando a gente chegar na parte do patrimônio, certo? De uma associação. Outro termo que a gente usa, que nós usamos muito em uma associação, é o termo apartidário. Ou apartidário, já que a associação, muitas vezes, dependendo da qual o nome que usamos, é o termo apartidária, certo? O termo apartidária quer dizer que ela não tem vínculo partidário. Ela não tem vínculo do partido político, certo? Isso não tira o direito das pessoas entrarem em um partido, certo? Em defenderem um partido, mesmo estando em reuniões da associação. Mas ela em si, ela não tem a obrigação de defender tal partido, mas também esse termo, a partidária, diz mais respeito às questões eleitorais. Está mais voltada a essa questão eleitoral, né, da associação. Na verdade, nenhuma associação civil, ela pode, em sua questão de associação em si, tomar um partido para um determinado candidato. Para ela fazer esse tipo de coisa, ela terá que ver todos os outros candidatos e fazer uma verdadeira sabatina com tudo. Isso leva muito tempo, isso come muito espaço de uma associação. O que acontece, na verdade, é que alguns líderes de associações de mutuários e moradores têm suas preferências eleitorais. Portanto, ele não pode sobrepor aos demais a sua preferência. Ele pode defender, ele pode dizer que a opção dele é a boa, ele pode até apoiar, ele pode até apresentar, mas ele não pode forçar que a associação, ou toda associação, ou diga publicamente que a associação está defendendo uma determinada candidatura, que isso não pode. Quando o termo apartidário aparece no estatuto, diz respeito não só ao partido político, mas a posições eleitorais também. Então, mais na frente, nós vamos explicar
no andamento do próprio estudo do Estatuto, ok? Outra coisa, ela é uma entidade política. Ela não deixa, por causa disso, de ser uma associação política, não. Né? Porque não sendo apartidária e eleitoral, isso não quer dizer que ela não vá discutir política. E aí é questão em que muitas pessoas confundem bastante. O discurso, ele é livre. A liberdade de expressão, de organização pessoal, é uma liberdade constitucional. Isso vai além da associação. Existem coisas que vão além de uma associação e que uma associação jamais pode vetar, brecar esse direito, que é o direito do cidadão, certo? Então ele pode discutir política, sim, dentro de uma associação. Mas qual é a política da preferência desta determinada associação que nós estamos estudando? Ela vai tratar da causa mutuária como a sua principal política e tudo que aqui envolve a causa mutuária. Se ela fizer uma crítica ao governo, tal, né? Ela estará fazendo esta crítica, certo? Com base nessa postura política que ela tem. É um direito que ela tem, certo? Nesse sentido, da discussão e do debate. E isso aqui pode ser nacional, pode ser estadual e pode ser municipal. É um direito que a entidade tem de discutir política. Ninguém pode dizer que não pode. Está no estatuto. É importante isso para a gente não ter aquelas discussões assim do tipo: a entidade tem liberdade de discutir isso aqui? Tem. Isso aqui é uma questão política, certo? Hoje a questão da moradia, como todos já estamos tratando de moradia, a entidade pode tratar dessa questão da moradia. Se é questão da associação discutir só questão de contrato com a Caixa Econômica Federal, com o Banco do Brasil ou outros, não é somente isso. Ela vai discutir a questão do problema da moradia ou a falta dela, certo? Ela tem a liberdade de discutir tudo que for relacionado à moradia. E o que é relacionado à moradia, pessoal? É a questão da iluminação pública, é a questão do esgotamento, do abastecimento da água, a questão das estruturas das ruas, a questão do transporte, da mobilidade urbana e a questão da reforma urbana. E dentro da moradia tem que ter os outros direitos, que é direito à educação, direito à saúde, aquilo que envolve a discussão da moradia. Então ela não é uma discussão restrita, como muitas pessoas acham que seja exatamente esta posição de que deve ser de forma restrita. Ela não é restrita, ela não se restringe. E se alguma coisa que no nome não tenha nada a ver com a moradia, mas afeta a moradia das pessoas, ou afeta a causa mutuária, a associação, que é política, ela tem um dever de discutir esse assunto. É importante que se diga isso, porque muita gente fica travando. Eu quero ir, não pode isso, não pode aquilo. Não. É um direito seu de discutir política. É um direito seu, um direito individual e um direito coletivo.
que trata da causa mutuária e trata também da moradia, certo? E tudo que tiver relacionado a isso. A questão da vida do morador ao morador, aquele que mora, também diz respeito à associação. É importante que diga que politicamente ela pode discutir coisas relacionadas com a questão da criança, do adolescente, do idoso, certo? Ela pode discutir questões da economia, do trabalho, porque está na vida do morador. Tudo que tiver nessa discussão, tudo que atinge a pessoa do morador, ela tem o direito de discutir politicamente. Isso está no estatuto da associação, tá? De forma muito clara e de forma bem pedagógica. Vamos lá para outra questão? Outro nome, vou ver se eu terminei de. Pronto. Essa questão da associação é o combate a qualquer tipo de preconceito. Certo? Nenhuma associação tem que passar por isso. Certo? Nenhuma associação, que eu quero deixar isso bem claro, pode agir com preconceitos. Seja com relação à questão da cor da pele, a raça, certo? A questão do sexo, se masculino ou feminino, certo? A questão da orientação sexual. Nenhuma associação pode, certo? É o cara da pamonha passando aqui, atrapalhando nossa aula, né? Mas tudo bem, está trabalhando, está ganhando o seu pão honestamente, é isso que importa. Então, combate ao preconceito. Então, nossa associação, como qualquer outra associação, não pode ser preconceituosa. Ela deve adequar a esta estrutura de associação qualquer pessoa, independente de suas crenças, de suas opções partidárias, de religião, de orientação sexual, de gênero, certo? Ideologia, qualquer pessoa pode entrar numa associação, certo? Aqui também vemos uma coisa que é lei, que é a questão dos números, as pessoas que fazem parte. Então, o número da participação, ele não existe, certo? Uma determinação para ele, mas a associação pode determinar. Se tiver no estatuto, por exemplo, só pode ter 50 pessoas no máximo, então a associação só vai ter 50 pessoas no máximo. Ela pode limitar se tiver no estatuto, certo? Se for um número ilimitado de pessoas, então ela não limita, a entidade não pode, ou a pessoa jurídica, ou a personalidade jurídica não pode limitar, porque isso não se encontra no estatuto, certo? Outra questão que eu acho que é importante dizer que a finalidade do direito privado. As pessoas confundem isso com direito muito assim do indivíduo,
aqui não está se referindo ao indivíduo em si, aqui está se referindo à questão da associação em si, né? Então, ela tem um direito de agir desde que ela não afete a Constituição brasileira e as leis brasileiras, certo? Então, ela tem todo esse direito de agir. Ok? Então, colocando isso nessa questão do direito privado, diz respeito mais à visão dela com a questão do direito, da organização em si. Então ela pode organizar, pode decidir tudo o que ela quiser, desde que não fira a principal lei, que é a Constituição brasileira, e são as leis que foram já aprovadas e seguidas em nosso país. Fora isso, ela pode ter a liberdade da organização, que isso já é garantido pela própria Constituição. Outra questão que eu gostaria de colocar aqui, que é muito comum nas associações, certo? Nessa área de atuação nós já percebemos que é uma questão de se colocar para todo o estado da Paraíba. Então, nesse primeiro contexto, por exemplo, a Amoras é o residencial Alto da Serra, então só serve para aquele local. Mas como nós estamos tratando de uma associação a nível de estado, então esta associação atinge a todos os paraibanos, certo? Existem associações que são nacionais, existem associações que são regionais, existem associações que são assim meso-regionais, pegando a geografia de um estado, certo? De um município, e pegando a geografia, a geopolítica de uma organização por região. Por exemplo, existem associações de nível do Nordeste, ou de Sudeste, do Sul, Centro-Oeste. Eu não tenho informação da existência, apesar que eu já pesquisei, parece que sim, mas tem sim algumas organizações a nível nacional, certo? Por isso, a área de abrangência é muito importante que o Estatuto já contenha esta questão. Vamos ver aqui em seguida para que serve. Eu vou me basear no Estatuto da Amoras, é o estatuto que eu estou aqui, certo? Para que serve, né, esta associação de mutuários e moradores? E vou, no caso da MESPB, acrescentar alguns elementos que são importantes. Então, hoje a gente termina por aqui, mas depois nós teremos a nossa segunda aula. Um abraço a todos e fiquem com Deus.